todos mais uma vez muito bem-vindos ao Congresso Superação pelo Conhecimento. Informamos que este evento tem transmissão online e pode ser acompanhado pelo site fiesp.com.br/online. Pedimos a todos a gentileza para que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Nós gostaríamos de informar que a palestra das 17h30 da Ana Moser, que aconteceria no Espaço Fiesp, aqui em frente a este teatro, teve que ser cancelada por imprevistos da palestrante. De qualquer forma, os participantes poderão acompanhar a transmissão simultânea da palestra show do Gabriel Pensador. Nosso primeiro painel da tarde tem como tema Fora da Curva, novos caminhos para o empreendedorismo. Como painelistas, convidamos o sócio fundador da Rio Bravo Investimentos, Paulo Bilic, e João Paulo Testa, publicitário criativo da FNASCA Saatchi & Saatchi. Como mediador, convidamos Caio Cordeiro, diretor titular adjunto do CJE. Passamos à coordenação dos trabalhos, Caio Cordeiro. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença aqui de todos e dos nossos dois painelistas hoje, os Paulos. Bom, a ideia principal aqui, até por esse nome, por ter esse nome desse painel, são duas áreas diferentes, vamos chamar assim para alguns. Então, a gente está falando do mercado financeiro e da área de comunicação e de agência de publicidade. E a ideia aqui é a gente discutir, debater o tempo inteiro sobre como essa sinergia aconteceu. E aqui eu já vi que foi uma provocação do João Paulo para o Paulo Bilic, e eles toparam entrar nessa empreitada, que é o que a gente vai saber aqui hoje. E eu queria também não tomar muito tempo, que a gente tem até às 3 para o próximo painel, então já deixá-los falar logo de começo. Então já passo a palavra para o João. É isso, e agradecer de novo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer à Fiesp, ao Paulo Scaff, ao Luiz Augusto Hoffmann, do diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores, Caio, ao Roberto, da Mailer e Galeria, e dizer que é uma alegria e uma felicidade muito grande estar aqui. Quando me convidaram para fazer... Opa, acho que não está indo lá em cima a apresentação. Aí. Não foi. Só um minutinho. Foi. Só um minuto. Desculpa. Quando chegou o convite para falar sobre criatividade, eu achei que seria uma coisa muito óbvia, um criativo falando sobre o processo de ter ideias. A gente não pode ignorar o momento econômico, social, de ideias que o nosso país vive. E eu resolvi ousar e fazer um convite, estender o convite que eu recebi a um cara que eu admiro muito, um cara que vem de uma linha completamente diferente da minha, do que eu trabalho, do que eu... Mas é um dos maiores criativos que eu já vi. Então, um gestor de investimento, dá para ser criativo no mercado financeiro? Pergunto isso a um cara que é um publicitário. Eu inverto o raciocínio, dá para ser financeiro no mercado criativo? A partir disso, eu vi que, no fundo, as ideias são o nosso maior ativo. Não importa se fosse do lado financeiro ou do lado criativo. A gente tem ideias. E eu estendi o convite ao Paulo, que aceitou para minha felicidade, para a gente fazer essa dualidade e descobrir de onde elas vêm. Como esse processo se passa, seja na comunicação,
seja dentro de um banco. Então, com vocês, Paulo Bilic, sócio fundador da maior gestora de investimento independente hoje do Brasil e um dos maiores criativos que eu já vi. Obrigado, Testa. Acho que, na verdade, o que a gente vai fazer é um bate-bola. Tem um percurso aqui de ideias, e aí eu fiz algumas intervenções da onde o que o João Paulo disse ecoa no meu mundo de gestão de investimentos. Uma coisa importante é pensar que nós dois trabalhamos na área de serviços. Nós não somos industriais. E talvez nem tudo que a gente fala aqui é diretamente aplicável a todas as atividades. Por exemplo, alguém que toque uma empresa de infraestrutura, por exemplo, né, que tem que gerar energia. Nós, essencialmente, somos pagos para gerar ideias. Só que, vocês vão ver, nesses dois mundos, essas ideias têm uma bossa um pouco diferente. No mundo da publicidade, o desafio é gerar uma ideia que seja, por assim dizer, incrível, impactante, mas aonde esse incrível, impactante se traduza em resultados para um cliente. E o desafio do ambiente da agência, que eu discuti com o João Paulo, é você pegar aquela turma que é naturalmente pensadora livre e colocar eles um pouquinho com o pé no chão e falar, talvez seria legal colocar um elefante nessa imagem, mas o custo de ter o elefante na imagem compensa frente ao benefício eventual que isso traria para o cliente? Isso eu falando em linguagem de publicitário muito pobre, mas bem concretamente é isso. Já eu sou como se fosse um regente de um processo de criação de ideias que eu tenho que fazer com um monte de gente que não é criativa. Eu toco pessoas que não são pessoas que nascem todos os dias com vontade de romper barreiras ou de construir algo assim impactante do ponto de vista visual, auditivo. São pessoas com grande capacidade analítica, frequentemente são pessoas individualistas, são pessoas muito ambiciosas. Então, você imagina colocar essas pessoas para tocar numa orquestra, como se fosse uma orquestra de violinistas e violoncelistas que, no fundo, acham que cada um deles é melhor do que o outro, e eu preciso tentar fazer eles tocarem uma música em conjunto. Então, a minha dificuldade é fazer com que eles não fiquem obcecados só com qual é o benefício financeiro que aquilo vai gerar, que é o que o João Paulo tem mais preocupação em ter. A minha dificuldade é tirar eles do chão, levantar eles e fazer eles discutirem o impossível, o improvável, contra a intenção original, genética deles. Então, é desse debate aí que a gente acaba construindo o que a gente falou. Essa imagem, ela representa o meu dia a dia. E ela é propositalmente caótica. Eu podia ter organizado isso primeiro, que ela não é completa. E segundo, que ela é propositalmente não muito estruturada, porque é assim que a vida rola para mim. Esse processo de ideias que eu toco numa equipe que tem aproximadamente 40 pessoas, a Rio Bravo inteira tem umas 90. 40 delas, mais ou menos, estão dedicadas a gerir investimentos em 5 estratégias diferentes. Então, vamos pensar assim, um naipe dentro de uma orquestra, certo? Você tem os violinos, tem os violoncelistas, e cada naipe tem o líder do naipe, que é o Spala, no caso dos violinos. E eu preciso, se puder voltar para o slide anterior, eu preciso fazer com que essas pessoas consumam um repertório de experiências que gere ideias sobre o que vai acontecer no mercado de alimentos, sobre a precificação da energia no futuro, sobre o valor dos aluguéis na Avenida Paulista, sempre olhando para frente, com o passado como referência. Agora, se eles consumirem só o repertório óbvio, por exemplo, tela da Bloomberg, por exemplo, valor econômico, por exemplo,
impresso do Institute of International Finance, eu sou provavelmente um gerador de ideias igual a todos os outros. Então eu quero que eles leiam New Republic, quero que eles leiam The Commentator, eu quero que eles leiam Les Echos, quero que eles leiam El País, eu quero que eles viajem para lugares interessantes, intrigantes, que eles toquem instrumentos, que eles vão à Sala São Paulo, que eles levem os filhos para show da Ariana Grande, porque na segunda-feira a gente discute o que é isso, quanta gente tinha no estádio, muita gente, pouca gente, que idade tinha, que renda tinha essas pessoas, quanto será que custou para trazer a Ariana Grande para o Brasil? Tem um monte de variáveis envolvidas nisso. Preço do dólar, renda disponível para consumo discricionário. Então, você tem que entrar pelas portas laterais para eles quererem ter essas discussões. E, frequentemente, eles olham para mim, que sou regente, e acham, puta, esse cara, tá alugando a gente aqui com essas ideias. Enfim, era isso que eu queria falar, assim, um pouco só para lançar. Agora vai você, João Paulo. Eu venho de uma escola completamente diferente da do Paulo. Então, vocês vão ver que no final das contas, por mais diferente que seja, ela é essencialmente igual, cara. Na propaganda a gente fala que você é do tamanho das suas referências. Então, quanto criativo, tudo que você viveu, viu, leu, ouviu, sentiu, isso constrói você. Então, vale desde o jeito que você brincava com seu pai quando você era criança, até a conversa com o taxista hoje vindo para cá. Tudo isso é repertório para você. Então, conhecimento em propaganda está ligado diretamente ao seu repertório. E o autoconhecimento vem através da disciplina. Então, como que eu sei minhas habilidades, meus skills, para chegar nesse conhecimento que eu adquiri? Isso é com o tempo. Isso faz parte do processo criativo. No final das contas, o seu repertório, único e exclusivamente que você adquiriu, é o seu diferencial no mercado. Hoje uma agência não busca um criativo pela formação acadêmica ou pela quantidade de prêmios, que todos são premiados, todos têm excelente formação acadêmica, mas é pelo que aquele cara tem de experiência. Tudo que, como você falou, dentro dessa orquestra, da onde ele consegue visitar mais longe, sem ser o valor econômico, sem ser a The Economist, onde o cara vai além, esse é o grande diferencial. Isso te dá confiança, te dá, quando você começa a criar, seja uma campanha, seja um reposicionamento de marca, enfim, seja o que for, você tem a intuição de saber que está indo no caminho certo. Porque no final das contas, Paulo, a gente não passa disso, nós somos vendedores de ideias. Isso começa internamente, um processo que, para eu me convencer que uma ideia é boa, ela tem que passar primeiro pelo meu crivo. Depois eu apresento para o meu dupla. A gente apresenta para o nosso diretor-geral de criação. De lá vai para o cliente, do cliente volta, vai para a produção. São muitos processos de compra e venda de ideias. Então, todo esse processo mostra o quanto que tem que empreender dentro de uma empresa. Diferente de muitos de vocês, eu venho de um caminho do empreendedor não convencional. Um cara que vive da ideia e essa ideia é posta de maneira autônoma. Minhas ideias são postas dentro de uma agência de propaganda, de uma multinacional, e elas têm que sobreviver lá dentro. Talvez até de um jeito tão duro quanto é fora. No final das contas, o que a gente busca nada mais é do que soluções não óbvias para os problemas mais óbvios. O seu problema óbvio é pegar isso aqui de dinheiro e fazer esse dinheiro crescer. O meu problema mais óbvio é vender aquele produto. Pode-se inventar N jeitos de fazer, mas no final das contas se resume a isso. Então, no meu ponto de vista, não sei se você concorda, empreender é criar. A partir do momento que, mesmo que vale que criar, é empreender. O que você acha disso? Não, essa foi o maior aprendizado que nós dois tiramos das conversas que a gente veio antes. Não é uma teoria, a gente não leu isso em lugar nenhum. Mas a gente falou, pô, não é que é... Se você vai empreender, você tem que criar. E se você é criativo, você é um empreendedor. Tira da cabeça o empreendedor no sentido de fazer negócios. O Picasso é um empreendedor. Por quê? É alguém que está disposto a correr riscos para oferir benefícios extraordinários. É alguém que não quer o comum.
Não quer simplesmente... Por exemplo, que nem eu disse, se você quiser viver num ambiente muito estruturado, você pode, por exemplo, ser um funcionário de uma repartição, ou, vamos dizer assim, por excelência, um cartório, certo? Você não é empreendedor, também não é criativo, e não tem problema nenhum com isso. A sociedade tem necessidades para isso. Nosso tema hoje é de criar e superar. Então, essa capacidade de tomar riscos para fazer uma coisa diferente, para buscar o extraordinário, porque você está procurando o extraordinário, o que não é ordinário. Essa que característica esse ambiente. Agora, eu queria te falar uma coisa seguinte, que eu não te falei antes, mas agora com essa história de redes sociais, né, e web, big data, existe toda uma organização teórica, matemática mesmo, mas com implicações qualitativas, sobre estruturas de redes e produtividade dessas estruturas. Então, tem um livro que hoje, eu não sei se existe em português, chama-se Social Physics. E ele está propondo, é um pesquisador do MIT, que isso seja uma matéria nova, que é física social, que na verdade é justamente que nem eu estou falando, você medir quantitativamente questões, por exemplo, de... a teoria de redes tem lá seu jargão, né? Que sei lá, os nós e as conectividades e tal. No começo do livro, ele fala de um caso que eu acho que é pertinente para nós aqui, que é sobre o Bell Labs. O Bell Labs, durante muitos anos, foi... Bom, do Bell Labs saiu o transistor, né? E um monte de outras coisas. Porque eles tinham rios de dinheiro, porque o Bell era praticamente um monopólio de telefonia, então eles podiam pagar assim, salários ilimitados a cientistas e pagavam e deixavam eles livres para fazer o que eles quisessem. Então tem uma renca de coisas incríveis que foram feitas pelo Bell Labs. E aí tem um estudo longitudinal de muitos anos, muito famoso, sobre o seguinte: dado que o Bell Labs poderia contratar e contratou qualquer cientista no mundo e, consequentemente, com salários ilimitados, os melhores do mundo, a pergunta foi o seguinte: quais desses cientistas, se todos são excelentes, quais foram mais produtivos para a Bell Labs? Eu não vou entrar no detalhe do que ele disse que era produtividade, mas tem a ver com gerar patentes que depois geraram riqueza. Tem lá a metodologia de como ele fez. Assume que está certa a metodologia, até porque não é para nós aqui discutir isso. Os excepcionais dentre os excepcionais eram todas pessoas que tinham um nível de conectividade externa ao mundo da Bell Labs e externo ao mundo da sua especialização. Então, era um físico que tinha interesse em vinhos e que tinha interesse em livros de ficção científica e que tinha interesse em hóquei, ou, enfim, aí tem cada um dos casos. Mas ele era um nó com muita conectividade. Essas eram as pessoas mais excepcionais dentre excepcionais para produzir coisas repetidas e concretamente. Até posso imaginar que um dos outros tenha criado uma coisa incrível. Mas, como sistema de trabalho, que é o que a gente quer, a questão da conectividade é crítica. Eu trago para vocês um exemplo, saindo um pouco da teoria, uma coisa que aconteceu comigo, Paulo, numa entrevista de trabalho fora do país, e em dado momento já estava tudo certo. Aquela vaga era minha, tinha certeza que ia dar certo. E o cara, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele pegou um lápis, uma folha em branco, passou para mim e falou: escreve para mim nessa folha a metade de 15. Porra, metade de 15? No meio da entrevista, né? Charadinha, que é isso, cara? E eu pensei, e essa foi minha resposta. Com essa resposta, eu consegui a vaga, mas eu consegui o cara olhar para mim e falar: estou contratando um criativo. 7,5 seria um engenheiro. Essa é uma resposta diferente da óbvia. Falei, cara, é tão bobo, tão simples, mas isso é criatividade. É o exemplo mais puro do que é criatividade. É o que você estava falando. É você buscar um repertório longe do óbvio. E ele fez um desafio para mim de até onde você consegue chegar
quantas metades de 15 você consegue a partir dessa. E aí eu cheguei na resposta que, segundo ele, foi a mais doentia que ele tinha visto, que era uma anã debutante. Então vale, não tá, em nenhum lugar está dizendo isso. Vai da sua referência. É um jeito bobo de mostrar como existem várias respostas para a mesma pergunta. Esse é um exemplo que a gente está agora no ar pela FNASCA, criado a partir do ícone usado no like do Instagram. Quando a gente curte uma foto no Instagram, ela faz esse desenho do coração. Com esse desenho do coração, a gente criou uma série de ilustrações que se completam a esse coração, para vender uma escola de criatividade, que é a Miami Ed School da SPM. Então, pode ser o ícone de Nova York criado pelo designer Milton Glaser, pode ser o ursinho da Fall Schwartz, pode ser o colar do Titanic, o Heart of Ocean, né, do Titanic, pode ser um grafite de rua do Banksy, pode ser um drink, o rosto do Pluto, o Pharrell, a saia da Marilyn Monroe, o coelhinho da Playboy, pode ser o que a gente quiser. Quem vai limitar isso é o seu conhecimento. Então, superação pelo conhecimento, quando vem esse tema na minha cabeça e vejo exatamente isso que está na minha mesa hoje, eu falo, pô, é isso, cara. Agora, uma coisa interessante sobre esse caso, que eu até mandei uma mensagem para vocês esse fim de semana, é que ele me mostrou isso na sexta-feira. E aí, no sábado, eu estava comendo um hambúrguer com meus filhos, um menino de 6, uma menina de 12. Lá no Zedeli, lá no fim da Rua dos Pinheiros. E aí estava lá na calçada, aí eu falei, olha aqui que o irmão do Testa, que eles chamam, o irmão do João Paulo se chama Leonardo, está aqui sentado na frente, ele trabalha lá em Rio Bravo comigo. Olha o que o irmão do Testa fez, que bacana, que você clica no Instagram e aparece o coração. Aí a Ana ficou lá, tá, legal. Aliás, vê aqui o que eu e as minhas amigas fizemos. Aí ela me mostrou que ela tem um perfil no Instagram que eu não conhecia, e que tem 2.500 seguidores, e ela faz assim perguntas do repertório delas, assim, esse pre-teenager, assim, entendeu? Assim, você gosta desse emoji? Sim ou não? Tudo você responde sim ou não, que é a mesma ideia, coração ou não. Assim, você gosta da música da Ariana Grande? Você já viu este filme? São perguntas que não de todo tipo. Gostaria de ir para este lugar? E aí eu passei para o João e a gente pensou assim: nossa, criança é uma forma ótima, enquanto elas ainda não estão amarradas por teoria, por expectativas, especialmente na cidade, assim, né? 12, 11, 13. Depois a cabeça começa a ficar, vem a maturidade e estraga um pouco disso, né? Mas eu falei, João, tem uma ideia nessa história, né? Puta ideia. E quando você vê isso, marcas hoje já entenderam o consumidor digital. A gente tem 80 milhões de brasileiros conectados via celular na internet. Então, quando você está falando do Instagram, que é uma mídia de mobile, ela criou coisas que empresas gigantes não conseguem ter milhões de followers ou 1.000 followers. Intuitivamente, de um jeito inocente e puramente criativo. E isso sem ter meta na cabeça, sem ter pressão, sem ter objetivo. Eu acho que quando a gente traz para o nosso mundo, é importante você ter um objetivo muito claro. Eu tenho 28 anos e desde que eu entendi que eu seria criativo e queria isso e busquei isso, eu sempre coloquei metas, cara, coloquei objetivos. Para você ver quanto é importante você conseguir alcançar ele. Você tem que ter essa meta. O meu, que eu estipulei, era... O maior festival de propaganda que tem é o Cannes Lions, na França. E eles escolhem anualmente um Young Creative, que é alguém que se destaca pelo trabalho feito, onde você submete 10 trabalhos e concorre com gente do mundo inteiro. Eu falei, cara, um dia eu quero ser isso. Quão longe estava, eu não sabia. Mas do mesmo jeito, quando você começa uma ideia, uma startup, qualquer coisa que você empreenda, coloca um ponto lá na frente que você queira buscar.
No meio desse caminho, eu tive a sorte de entrar na FNASCA com uma visão muito diferente de propaganda. Então, a gente saiu daquela coisa sistemática e naquela loucura por ideias e fui para um lugar que o slogan deles era esse. Não é fábrica, é artesanato. E quando você fala que é artesanato, você conseguir esculpir uma ideia hoje em dia, com prazos, budget, reuniões, isso é quase, né, uma utopia. E a agência se apresenta num dos anúncios, escrito pelo Eduardo Lima, um cara incrível, que é o ódio aos inconformistas. Então, uma agência que se posiciona assim, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês lerem ou procurarem também, mas começa com nobres, cujas derrotas são mais sofridas e mais doloridas, bravos, que não veem a desistência como uma possibilidade, idealistas, que não estão atrás apenas de uma simples fortuna. Porra, é isso. Quero fazer parte disso. E aí continua, depois vocês podem dar uma olhada, é uma ode mesmo, uma estrutura de ode. Isso eu consegui em 2013. Então, quando eu fui atrás desse objetivo, para mim tão longe, em 2013 eu alcancei. Junto com isso, é óbvio que vem uma felicidade imensa, vem uma sensação de dever cumprido, e você começa a ver que você está cercado de ídolos, cara. E o quanto é importante você ter ídolos. Você saber a história de onde você está pisando, conhecer o trabalho das pessoas, entender como os desafios do Paulo são iguais aos desafios de qualquer funcionário seu. E um dia você foi funcionário de alguém. E como isso está exatamente ligado, cara. No final das contas, eu acho que o mais importante é você admirar para quem você trabalha. No caso de vocês, vocês têm que se admirar. É difícil isso. Você olhar e falar, porra, como um empresário, como um empreendedor, como um cara de business, eu sou um cara admirável? Dentro de uma estrutura é fácil, que você tem um referencial maior. Então, eu tive a sorte de trabalhar com o Fábio Fernandes, com o Marcelo Serpa, com o Edu Lima, o Theo Rocha, o Sérgio Mugnaini, a Lu Aguiar, o Giga, o Domênico. Gente que, assim, é incrível e eu tive a grande sorte na minha carreira de trabalhar. Quero aproveitar, Paulo, te mostrar uma coisa que, assim, quando a gente fala de FNASCA, está muito ligado à Skol. Skol é o nosso cliente grande que a gente construiu, a gente tem há 20 anos a conta, então daria uma palestra só para esse. Mas a gente tem coisas além de Skol que, para um criativo, cara, é uma excelência. Eu encaro como uma grande excelência poder fazer coisas que a gente já fez. E eu queria mostrar para você. Vamos lá. Ich bin in Wetzlar geboren, Deutschland. Ich wurde die Kamera einer der größten Fotografen der Geschichte. Glück? Ja, denn ohne es hätten weder ich noch er so viele Kämpfe überlebt. Bei jeder Reise wurden die Koffer gepackt, die Objektive verstaut. Wir verbrachten Monate an der Front. Der Fotograf lebte mit den Soldaten und wie ein Soldat. Wir registrierten alles. Er hat stets das Fotografieren gelebt. Er lebte es auch dann noch, als das Tönen der Kalaschnikows sich als unerträglich erwies. Er wollte raus. Er hat es nicht geschafft. Trotz des Versprechens, niemals wieder einen Krieg zu fotografieren, da waren wir in Begleitung einer französischen Truppe. Mitten auf dem Wege. Erdmine. Ich starb. Wir starben. Einst war ich eine Leica 3. Ich bin wiedergeboren. Nun heiße ich M. Monochrom. Esse trabalho, ele foi em 2013, ele foi super premiado pelo mundo inteiro e ele foi a semente desse de 2015 que o país
a gente sempre foi reconhecidamente criativo. Nossos criativos são valorizados pelo mundo inteiro. Então, a gente está vivendo uma migração enorme de gente hoje saindo do Brasil, até pelo momento do país e tudo, para trabalhar em mercados de primeiríssima linha, e somos reconhecidamente criativos. Mas ele quebrou um paradigma de que o Brasil não é mais o país da ideia. Juntamente com esse filme, que é o de 2015. Years ago, something changed dramatically the course of photography. The first Leica was born. Of course, you could say, hey, some of these photos weren't taken with a Leica at all, but I must gently disagree with you. Leica took the camera out of the studio and placed it into real life. Image à la sauvette. Snapshots. We were able to see, to feel, to smell thousands of moments. It became an extension of the eye of the photographer. Joy, pain, ordinary things, fear, losers, winners, misery. War from inside. One image contaminating the others. Metastasis. The most iconic images in history, even the ones that weren't taken with a Leica, were taken because of a Leica. We didn't invent photography, but we invented photography. Esse foi o primeiro filme na história do Brasil a ganhar um Grand Prix em Cannes. E foi unânime, foi uma coisa assim que poucas vezes acontece. E ele foi importantíssimo para a propaganda por um simples motivo. A gente não é mais o país da ideia, a gente é o país que faz. A gente consegue produzir isso em nível internacional. O produtor é nacional, o diretor é um brasileiro. Então, quando a gente trabalha junto de gente assim, cara, é um puto orgulho. Não precisamos recorrer a um londrino ou um argentino que tem um cinema, né, avançadamente melhor que o nosso. Não, totalmente brasileiro. Nesse caso de Leica, a gente faz muito exercício lá dentro também de pensar, porra, mas você pode pensar, é fácil fazer um filme desse com grana, com um cliente parceiro, uma marca icônica, uma estrutura grande, e fazer isso sem zero de grana. Zero mesmo, assim, nenhum centavo. Pegar a mesma marca, ter uma ideia, aproveitar essa ideia, envolver pessoas e virar notícia. Dá para fazer isso? Esse é o próximo exemplo. Que a ideia é sempre mais importante. Não importa a execução. Sempre a ideia é mais importante. Leica C is the brand's first camera to ever feature Wi-Fi connectivity. And for its launch in Brazil, we came up with a way to also make it the first camera ever purchased directly from where people most experience photography nowadays. How does it work? You register on the website, follow Leica Brazil on Instagram, and comment purchase on one of the photos. And as a Christmas gift, you receive a poster of the photo when you purchase your Leica through Instagram.
Leica C, the first camera purchased through one of its own photos. Esse é um exemplo diferente, foge dos outros, porque foi filmado na minha mesa, cara. A gente pôs um pano preto, eu filmei, a gente editou junto, eu e meu dupla. E Você usou uma música que é de propriedade... Uso comum. Uso aberto, né? de uso aberto. E você exercitar isso, cara, prova que não depende do que você tem na mão. Sim. É a sua ideia. O que eu acho interessante disso que vocês fizeram é que também tem um elemento de criatividade importante nisso. Eu suponho que para a Leica o Instagram, a priori, seja um inimigo. Sim. Porque o Instagram é o repertório do Foto de iPhone, comida. Né, que está alcançando uma qualidade tão relevante que quase que está imperceptível. Então, para a Leica existir com tudo que ela faz, né, ela teoricamente gostaria de se afastar disso. Ela poderia ir para uma linha, não, eu sou tão especial, não tem Leica no Instagram. Leica é um negócio que só tem galerias, mas não. Ela falou assim, não, eu também sou no Instagram e mais, eu vou fazer uma coisa que vocês nunca fizeram no Instagram. Então eu vou abraçar essa mídia e vou falar uma linguagem além do repertório comum. É isso, é isso. O exemplo que fica pra gente é de você buscar sempre a magia. Não importa do que você está falando. Nenhum tema é ruim. Pô, mas se falar isso fazendo filme de Leica, puta câmera icônica, dá pra fazer isso com presunto? Mas isso não foi barato. Não foi. Tem que pagar as contas, né, cara? Não dá pra ser só de graça também. No final tem a musiquinha da Sadia, tem o Lequetrec, mas é uma coisa que vocês não esperam um presunto fazer isso. Então, a prova é de que dá pra fazer com tudo, sim. Pô, mas depois de fazer tudo isso, cara, depois você volta a ser ruim. Essa é a mais pura verdade. Não importa. Toda vez que você começa um trabalho novo, ou uma ideia nova, uma startup nova, você adquire o conhecimento com as outras. Mas a partir daquele momento, cara, é do zero. E vale para todo mundo. Ninguém larga na frente. Eu acho importante falar aqui de como é importante realizar, não só sonhar. Sonhar todo mundo sonha. Então, empreendam, concretizem. Essa ideia só existe quando ela está na rua. Um exemplo que eu estava falando com você, vindo para cá, semana passada eu bati o carro. Puta, eu adoro meu carro, cara. Foi dolorido ver ele arrebentado e tal. E aí fiquei sem carro, que tá na oficina. E, puta, chamei um Uber. Pedi, polêmicas à parte, não nada contra, mas chamei um Uber. E quando eu entrei no carro, aquele papinho com o cara. E o que você fazia antes? Porra, eu era engenheiro. Caramba, tem alguma coisa aí. E comecei a pegar histórias de caras que trabalham no Uber e que tiveram profissões que você estranhamente não relaciona. Então, tem diretor de marketing no Uber, tem representante comercial, tem uma cabeleireira que eu peguei outro dia que ela complementa a renda no Uber. Então, assim, puta, mas o que adianta descobrir todas essas histórias se eu não puder contar? Eu reuni elas, escrevi, são contos totalmente verdadeiros, e coloquei numa plataforma nova de literatura chamada Medium. Então, quem quiser conhecer, dá uma olhada, é o medium.com, João Paulo Testa. E isso foi pingando de gente em gente, até que o diretor de marketing do Uber entrou em contato comigo
para disso virar um projeto maior e as coisas... Eu falei, pô, é isso, cara. Você tem que pôr. Se eu tivesse feito isso e guardado para mim, ninguém saberia. Então façam, deem as caras mesmo, não tenham medo, produzam. Então, Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, em 92, eu trabalhei por quase 10 anos no que hoje é o BTG Pactual, era naquela época o Pactual. E o presidente era uma personagem, quando você falou em ídolos e exemplos, o Luiz César Fernandes foi isso para um monte de pessoas. Essas pessoas quase sempre têm essa capacidade assim de gerar outras pessoas que também prosperam e constroem, né? Porque elas não guardam para si. Mas ele era uma personagem de, assim, ele tem um jeito muito engraçado, com cachimbo, meio gordinho, e aí ele falava coisas também meio do arco da velha. Mas uma das coisas que ele falava, assim, quando eu comecei, e eu tinha vindo antes, eu estava vindo do mestrado nos Estados Unidos, mas antes tinha trabalhado no Grupo Itaú, onde tudo era muito regrado, é um banco de engenheiro, né? E lá era o contrário. Então ele falava assim, Billy, que você tem que entender, isso daqui, o Itaú é uma padaria. Todo dia o Roberto vai lá, sobe a porta da padaria e ele senta atrás do guichê, os caras vêm, compram pão, compram café com leite, compram chocolate bis, e ele recolhe o dinheiro, no dia fecha a padaria, no dia seguinte ele abre a padaria, pão, café com leite. Aqui a gente sobe aquela grade da frente e a gente tem que inventar todo dia o que a gente vai fazer. Então entendeu? Não tinha pão para todo dia, porque eu fazia o pão, eu vendo um dia, no outro dia já tem um cara imitando, está fazendo diferente. Então eu tenho que inventar um outro negócio. Então essa era uma das frases dele. Então o que eu assim mais posso falar para vocês da minha experiência e do que eu conversei com o Paulo é produzam. Tem a ideia de um app, a ideia de uma startup, um projeto pessoal, uma ONG. ONG, cara, eles vivem de ideias. A gente também, por que não juntar isso para o bem, para fazer o bem? Faça isso dentro do seu trabalho, fora do seu trabalho, mas vai fundo. Hoje todo mundo sabe tudo de tudo. Ser informado é diferente de você ter conhecimento. E, por exemplo, qual foi a última vez que alguém de vocês realmente foi fundo num assunto e se aprofundou e descobriu coisas? Então, vistam sua scuba, bota o cilindro de oxigênio, vai fundo em alguma coisa, sempre vale a pena. Estava falando com o Paulo também que a gente tem uma facilidade muito grande. Então, hoje, falando inglês, com o iPhone na mão, você tem acesso ilimitado, cara. Então, tem Na verdade, o que eu estava falando, assim, que você conhece a pessoa, pelo seguinte, o que você tem no seu iPhone, ou no seu Android, o que quer que seja? Abre ele lá, olha o que você tem nele, quais são os apps que você tem. Aquilo fala de você. Qual é o tamanho do teu repertório? Por exemplo, você tem o Duolingo para estar sempre aprendendo um outro idioma quando você está no ônibus, no metrô. 15 minutos por dia é incrível como aquilo funciona bem. Por exemplo, você tem algum jogo inteligente, um Sudoku no iPhone? Você tem Mahjong no telefone? Scrabble em inglês para você enriquecer o seu vocabulário? Xadrez, com quem você pode, enquanto você está no metrô, jogar com uma pessoa na China? Ou você só tem Tinder? Certo? Eu sei que você tem 9gag. Eu tenho 9gag, claro. Não, e o teu irmão me ensinou vários do mundo de design que eu não tinha. Que você fala, o que um gestor de investimentos tem que ter abduzido? Para dizer o que mais que é. Desliguei. Mas eu tenho 3 milk carton, uma coisa assim que chama. Enfim. Legal. Então, da área de vocês ainda, queria que você falasse sobre essa inovação. Então, isso para a gente é parecido com o que você disse, que é on a shoestring, né? Que é quando a gente tem um orçamento que tira o barbante do teu sapato e faz alguma coisa com ele, porque não tem dinheiro para nada. Então, numa empresa como a Rio Bravo Investimentos, além de marketing não ser assim o punch central imaginado das pessoas,
existe um certo ceticismo com relação a qualquer despesa de marketing. A despesa vai para a Coreia para estudar a siderurgia, ou faz um curso caríssimo para estudar novos softwares de modelagem, mas investir em publicidade ou marketing, qualquer evento, inclusive... Evento ainda é o pedaço de marketing que o mundo financeiro lida melhor, porque aí vem os clientes, falam, mas não pode ser muito. Então, inspirado por um rapaz que nem trabalha mais no escritório, um dia ele falou assim, vocês já sabem que isso já faz anos, porque eu nem sei quantos anos tem o nosso podcast, mas já tem para lá de 5 anos. Quando isso começou, esse rapaz falou, Paulo, você sabe que eu acho que se a Rio Bravo tivesse um podcast, teria repercussão? Porque a Rio Bravo tem essa imagem no mercado de ser uma fonte de inteligência, as pessoas não acessam ela porque é uma coisa distante, ninguém vai vir aqui no escritório. Por que a gente não começa, gravar entrevistas com o Gustavo Franco, você fala... Bom, de fato, o nosso barbante do sapato foi... Um dia, a gente pegou um computador, descobrimos que o computador de alguém tinha um microfone embutido, começamos gravando naquele microfone. E assim, muito rapidamente descobrimos o tal do SoundCloud. Então, colocamos o podcast no SoundCloud. E aí, uma coisa foi levando a outra, até que a gente conseguiu convencer a empresa a nos comprar. Podemos comprar um microfone na Apple Store. Compramos um microfone de mais alta qualidade. No andar da carruagem também, a gente trouxe o irmão do João Paulo, que é o Leonardo Testa, que está aqui para fazer um grupo de design e branding dentro da Rio Bravo, para homogeneizar os nossos materiais impressos, a nossa presença no mundo digital, site. E aí ele criou uma iconografia muito característica. A gente passou a entrevistar personagens de diversos tipos, a gente criou até um jeito que funciona. Por exemplo, todo mês tem um grande empresário, tem um empreendedor, tem um economista ou cientista político e um fora da caixa, tipo artista, músico, uma ONG. Tal. Então, esse ciclo passamos até um jornalista, fazíamos dentro de casa, contratamos um jornalista para fazer isso. E hoje, indubitavelmente, o podcast é o nosso maior produto de branding externa, fora a nossa própria presença. Porque ele repercute na imprensa, a gente consegue um espaço muito grande na imprensa e, interessantemente, na imprensa frequentemente não somente financeira, porque para sair na Exame, no Valor Econômico, a Rio Bravo sai direto. Mas, por exemplo, às vezes sair na revista Cláudia é ótimo para a gente. Para um tipo de mulher saber o que a gente faz e ter curiosidade sobre nós. Ou sair numa revista de meio-mensagem para os publicitários também, se a gente entrevistou, como já entrevistamos publicitários. Ou intelectuais, enfim. Ela nos dá uma penetração com os carimbos que a gente quer, que é qualidade, seriedade, profundidade e o design disso, feito dentro de casa, é o Léo que faz, usando todos esses recursos disponíveis puramente na web, e a gente acredita que tendo um impacto muito relevante, quanto mais medido pelo investimento que a gente fez. Demais. A gente está com o tempo meio corrido, vou dar uma acelerada aqui final, mas o que residual desse nosso papo sejam criativos, galera. Não importa se você é um cliente, se você é um investidor, você é um empreendedor, um atendimento. Enquanto um pai criativo é legal, um namorado, um ser humano criativo. Porque, no final das contas, a gente busca e tenta a evolução, fazer o bem, ir atrás de coisas. Quando a gente consegue encaixar isso com a nossa profissão, é muito gratificante. Boa noite. Tudo bem? Posso abrir aqui? Pode. Então é o
surpresa pra você lá fora. Vamos comer uma ceia de Natal, então? Essa é a mesinha de Natal de vocês aí, ó. Obrigado. E como é que é trabalhar no Natal? A gente sente falta, sente saudade, né? Aquela vontade de estar perto, né? Mas a gente sabe que as pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, elas precisam muito mais do que os nossos esposos, nossos filhos que estão em segurança em casa, né? E a gente tem que ir por isso. Primeira vez que eu fico longe deles. Coração mesmo, a gente ficou muito feliz, foi uma surpresa. Eu queria propor um brinde para todos vocês e um Feliz Natal! No final das contas, o que eu falo com o pessoal, com a minha equipe lá dentro, e sejam legais, cara. Ninguém é obrigado a aguentar babaca. Nenhum cara que seja bom, mas tenha um caráter duvidoso, é melhor do que um cara que seja bom e seja por si só. Isso é o mais importante de tudo. Não se limitem. Porra, eu sou redator, sou diretor de arte, sou diretor de cena, eu sou fotógrafo, sou empreendedor. Não, eu posso ser o que eu quiser. Então aprenda. Não dependa de ninguém. Você tem que aprender a programar, tem que aprender a filmar, produzir, editar um filme, fazer cronograma, motivar pessoas. E o mais importante, precisa saber, na hora também coisas que você não sabe, você precisa falar, eu não sei, preciso aprender. Ter a humildade de não saber. Eu, nessa busca por me completar criativamente, sou um cara que escrevo, então todos esses roteiros de Laika C e de Electrolux eu escrevi. Mas como que eu consigo exercitar isso? Pô, fui tentar buscar na fotografia isso. Então, hoje eu fotografo, eu tenho um trabalho como fotógrafo, viajo pra caramba fotografando. Fiz uma teoria de que não importa, não é sobre a câmera, é sobre o seu olhar. Então, eu peguei um celular e saí fotografando com o celular. Fotos como essa e como outras que são todas feitas com iPhone. Dessa brincadeira, por que não juntar com a minha esposa e a gente aproveitar nossas viagens e fazer o Framed City, que é enquadrar a cidade sob o nosso ponto de vista. Então a gente fez uma moldurinha, viaja com ela por aí, vai fotografando, se divertindo. E dessa brincadeira nasceu o Paris por iPhone, que vai ser um livro lançado ano que vem, que são fotos inteiramente feitas com celular, que chamam a atenção de uma editora e os caras imaginaram para produzir isso. Vou passar rapidamente, a gente está com o tempo meio ruim, mas assim, sejam apaixonados. Nenhum dinheiro vai te fazer feliz se seu dia for uma porcaria. Se for o que você faz da vida, ótimo. Se não for, leva junto. Você pode ter um emprego que não seja um emprego que você se reconheça 100% e é 1000% feliz. Mas você tem que fazer alguma coisa para te deixar feliz e explorar essa sua criatividade, esse seu lado. Você pode ter o que você quiser, cara. Tá muito fácil hoje. Criatividade é treino, é disciplina, é dedicação. A gente fala na propaganda que você só sabe que a primeira ideia é boa depois que as outras 200 não forem melhores. E é verdade. É penoso isso. Se dedicar a isso é penoso. E a gente está num mundo que quando fala de concorrência... Uma vez perguntaram qual que é a maior concorrente da Nike. Parece óbvio, Adidas, Puma, Under Armour hoje? Não.
O maior concorrente da Nike é o dedão no iPhone, passando a tela, e você vendo o final de semana do teu amigo, o casamento da fulana, quem ficou com quem, o que aconteceu no... É o conteúdo. O feed de notícias do seu amigo é o maior concorrente de qualquer empresa hoje. A gente tem que ser mais interessante do que as fotos do final de semana de alguém. E assuma um fracasso, não tem erro nenhum nisso. Desafios sempre serão desafios, processos são processos, nada muda, mas você assumir isso, entender isso como conhecimento, eu acho que vem muito dentro do superação pelo conhecimento. Muitas vezes me desanimei, perguntei se era isso mesmo que eu queria fazer, o que eu estava fazendo, às vezes, muitas e muitas horas dentro de uma agência, virando noite, aquele clima que a gente sabe que a propaganda às vezes exige, mas eu senti incompetente também, mas segui em frente. Seguir em frente e continuo seguindo, com a mesma vontade que eu acho que cada um de vocês tem que ter no negócio de vocês, empreendendo ou dentro de uma empresa como eu faço, que é continuar, cara. Uma frase que eu vi uma vez que me inspirou muito, que eu sempre levo, que é: mudar de direção é fácil, desde que esteja em movimento. Então, movimentem-se, não fiquem parados. E aí eu tomei liberdade de elaborar uma que é: nunca ninguém matou ou morreu pelo meio termo. Isso diz muito sobre o meio termo. Então, ou você é ou você não é, ou você quer ou você não quer. Ou você está afim de fazer ou não está afim, cara. E se você tiver afim, você vai fazer e vai dar certo, e vai atrás, e vai quebrar a cara e vai dar. Então, acreditem nos seus sonhos, pessoal. O Paulo acreditou, acredita, é um puta sonhador, acima de tudo. Eu não vejo como banqueiro, como gestor de investimento, eu vejo como um sonhador, como um criativo sonhador. E eu também tento me colocar nesse papel. Então, quem quiser saber mais sobre o trabalho da FNASCA, o fnasca.com.br, o da riobravo.com.br. Sobre o meu trabalho, o .com é meu trabalho profissional de propaganda, o .com.br são minhas fotografias. Fazer uma propaganda delas também, né? Claro. E é isso, muito obrigado, galera. Valeu, João Paulo. Obrigado. Bom, gente, já que o tempo também está bem curtinho, eu vou falar algumas perguntas, vou resumir algumas que a gente recebeu aqui. Eu acho que o... Tá, obrigado. E, na verdade, tem duas perguntas só que eu selecionei, bem rapidinho. A primeira, ela fala muito, você falou muito da ideia, a importância da ideia, que a ideia é importante. E vieram muitas questões sobre como o mercado financeiro vê essa ideia e como essa conexão aconteceu. A gente viu isso aqui durante a exposição de vocês dois, foi muito interessante isso. Mas como efetivamente a ideia, a execução, que a gente falou tanto, e aí o seu papel de intraempreendedor, que é dentro da empresa, como é que faz isso? E aqui tem vários também. Como essa ideia e convencer dessa ideia além desses pontos que a gente falou e como o mercado vê isso, né? A ideia como ponto principal. Tá, deixa eu só dar o primeiro pontapé aqui. Tem um evento que é sensacional para você sair explodindo de ideias, que é a Flip, lá em Paraty. O problema é que hoje tem muita gente, já foi mais confortável de ir. Mas você ouve africano, polonesa, poetisa, teatrólogo, discutindo, interessantemente, muitas vezes, como eles trabalham. E você pensa, cara, é bonito ser autor, né? Porque, principalmente, você está vendo aqueles autores que já foram publicados, né? Porque estão lá no palco. Então, você não está vendo o sofrimento todo que eles tiveram para chegar naquele lugar. Como todo mundo, seja o João Paulo ou o jogador de futebol, você está vendo quem... O certo era você vir aqui atrás com todas as tuas perseveranças e desanimações e fracassos que você carregou na vida, porque é da capacidade de levantar a cabeça que grande parte das pessoas extrai o verdadeiro sucesso. Mas esses caras que são talvez ainda mais criativos ainda, porque eles têm que inventar mundos imaginários, se ele é um ficcionista, e a Flip é um festival de ficção, eu sempre acho intrigante. E aí, como é que é o dia? E cada um deles tem um. Tem um que acorda tarde, tem um que acorda cedo, mas quase todos se obrigam a escrever um tanto por dia. Não é assim, eu só escrevo se eu estou com vontade, eu só escrevo... Não, eles escrevem, tem gente que escreve com caneta até hoje, no papel. Aí eu lembro do Cies Notenboom, que é um autor holandês. Eu achei meio... Não achei legal, mas, enfim, a história dele, que ele tem um caderno muito bonito que ele manda fazer na Itália, em Florença. E aí ele também tem uma caneta Montblanc, que ele escreve nada. É o rito dele. Mas o rito
da criação é muito importante, pelo menos do jeito que eu vejo. Eu não quero dizer que eu sou um teórico de como criar, mas na Rio Bravo nós temos uma disciplina que é a execução de um fluxo de gestão de investimentos, que é um fluxo igualzinho de uma fábrica de petroquímica, onde entram possibilidades e saem decisões. E aí tem nós nesse fluxo que envolvem pessoas ABC e sempre envolvem essas pessoas. Então, isso quer dizer, reunião X acontece segunda-feira às 11 horas, reunião Y acontece quintas-feiras, e toda semana esse fluxo se repete. E tem coisas que são semanais, coisas que são trimestrais, coisas que são semestrais e coisas que são anuais. Esta é como se fosse uma espinha dorsal sobre o qual a gente permite a criação. Exatamente o que vai se discutir lá dentro, aí é da vida. É do fim de semana, o que você viu, se você viu uma exposição num museu, se você surfou na web num site que te trouxe uma ideia, se alguém num jantar te falou alguma coisa que estava acontecendo com o Ike Batista ou com o Banco Santander. Ou seja, a conectividade externa, mais os inputs mais óbvios de dados que a gente tem dessas bases de dados que já são mais corriqueiras, isso dentro dessa espinha dorsal recorrente, mas as pessoas livres, pensando solto, estimuladas a pensar, como disse o João Paulo, em muitas alternativas. Porque você só vai saber qual é a certa depois que você tiver 10, 15 na frente. Então, por que a indústria siderúrgica no Brasil está passando por uma crise tão grave e ela tem saída a médio e longo prazo ou não tem? Isso tem várias implicações. Se eu compro o CSN ou vendo o CSN, se eu compro o Gerdau, se eu vendo o Gerdau. Muito bem. O especialista em aço tende a já ter as respostas todas prontas. Mas a gente tem, inclusive, foros em que, como eu disse, tem violinista, tem violoncelista. Então, no nosso caso, são investimentos em ações, investimentos em imóveis, investimentos em créditos. Tem alguns foros em que os pertencentes dos outros naipes participam da decisão. Então, uma pessoa do ramo imobiliário vai questionar a siderurgia. E também vai se beneficiar do ponto de vista do especialista em siderurgia sobre o negócio imobiliário dele. Mas isso é, sim, feito de uma forma disciplinada e repetida. Na propaganda é muito pragmático. Então, você chegar de manhã para trabalhar e ter uma folha em branco na sua frente, puta, cara, é difícil. Não é fácil. Dizem até, né, que só um covarde não se amedronta diante de uma folha em branco. Mas pura verdade, dá um medo do caramba mesmo. Ali você tem decisões de uma multinacional, uma P&G, que nem a gente atende, que um acerto vai fazer os caras ganharem milhões, um erro vai fazer perder milhões. Então, é uma responsa grande. Para criar, sendo bem pragmático assim, cada um tem um processo. O meu processo vem da repetição. Eu sofro, cara. Nunca foi fácil. Mas você trabalha sozinho ou você trabalha em grupo? Eu trabalho em dupla, tenho uma dupla de criação, então o processo meu, tanto quanto dele, é sofrido. Então, eu me volto internamente para buscar acessar esse conhecimento e tentar ver onde ele entrega o que eu preciso. E meu parceiro também, a gente se junta, onde eu conto onde eu cheguei, ele conta o que ele chegou, disso nascem outras, para poder pôr ela em prática. Mas é penoso. Dói. Porque no nosso ambiente, o trabalho em dupla existe também. Por exemplo, eu e o Leonardo, seu irmão, a gente trabalha muito em dupla. Mas, na verdade, o nosso grupo é maior. Tem umas 4, 5 pessoas a quem, vamos dizer assim, aspas, a gente se reporta nessas ações todas. E todas as decisões de investimentos são discutidas e tomadas em grupos que têm 5, 8, 10 pessoas. Então, é um pouco diferente da sua dinâmica. E lembrando que o autor, que eu estava falando na Flip, trabalha sozinho. Ele senta e ele inventa a história sozinho. Gente, eu sei que está ótimo, a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e do Paulo Bilic e do João Paulo também. Obrigado. Obrigado. Os nossos agradecimentos também ao diretor titular adjunto do CJE, o Caio Cordeiro.